Olá, querido aluno, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, nós temos um assunto bem importante que nós estamos agora iniciando, que são as frações, certo? Então, eu quero que vocês prestem muita atenção, que nós vamos iniciar agora. Nós vamos iniciar, gente, com a leitura das frações, certo? Fração é quando nós temos o quê? Quando nós temos um número que nós chamamos de numerador e o denominador, certo? Numerador em cima e o denominador embaixo. Quando a gente lê isso, né, e vê isso, a gente chama de quê? Um meio, certo? Já no segundo exemplo, nós temos 1/3, né? Que a gente pode chamar 1/3, né? Ou pode chamar também de 1/3. Já quando o 3 estiver sobre 4, né, ou qualquer outro número, nós chamamos de 3/4, certo? 3/4, ok? Quando nós tivermos aqui 1/5, nós vamos ter o quê? 1/5. Deixa eu tirar aqui de cima. 1/5. Quando nós tivermos o 1 sobre ou qualquer outro número sobre o 6, nós vamos dizer 5/6. Quando nós tivermos um número sobre 7, no caso 2, nós vamos chamar de 2/7. Ou algum número em cima do 8, nós vamos chamar de 7/8. Poderia ser 1/8, 2/8 e assim sucessivamente, certo? Continuando, nós vamos ter aqui outros exemplos de leitura de fração. 1/9, nós vamos ter 1/9. E até o 10, gente, nós vamos dizer 1/10, ok? A gente vai já voltar, porque eu disse aqui até o 10. A gente tem apenas algumas exceções. Nós temos aqui o número 3/100, que nós vamos ler de que maneira? Nós vamos ler como 3 centésimos, certo? Outro exemplo que eu falei para vocês agora, né? 1/1000, nós vamos ler 1/1000, ok? Vamos ver aqui os outros exemplos. 2/11. Gente, a partir do 11, nós temos que colocar uma nomenclatura diferente, que vai ser o quê? 2/11. Toda vida que eu tiver esse número, né, depois de 10, no caso 11, 12, 13, 14, 15, e assim sucessivamente, nós temos que colocar a palavra avos em seguida. Como, por exemplo, nós temos aqui 1/18, que vai ser 1/18, ok? 7/13, né, gente? Nós vamos ter 7/13, certo? Indicando que nós temos aqui uma fração de 7/13, ok? Bem simples até agora, não é? Agora, gente, nós vamos ver como acontece a representação gráfica da parte pintada nas frações. Gente, vejam esse exemplo aqui. Veja que aqui nesse exemplo, pessoal, nós temos aqui dois quadradinhos, né? Nós tínhamos um quadrado, um retângulo, que foi partido em dois, certo? E somente uma parte foi pintada. A parte que foi pintada, gente, nós vamos colocar em cima, que é o número 1. E embaixo nós vamos colocar o quê, professor? Vamos colocar a quantidade de quadradinhos que tem, certo? Então, nós temos quantos quadradinhos? 2. Então, nós colocamos o 2 embaixo. E em cima nós colocamos o 1. Por que nós colocamos o 1? Porque foi a quantidade de quadradinhos que foi pintada, certo? Depois, olha, outro exemplo, né? Eu tenho quantos quadradinhos pintados? 2, né? Esse 2 eu vou colocar onde? Em cima. E a quantidade total de quadradinhos? 3. Então, eu vou colocar 2/3, certo? Outro exemplo nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos.
Quantos foram pintados? 3. Então, nós vamos ter que fração representando 3 sobre 4. Ok, tá simples, não é? Dando continuidade, nós vamos ter aqui como outros exemplos. Vejam aqui, gente. Nós temos quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Só que nós só temos 4 quadradinhos pintados. Então, o nosso resultado vai ser 4 sobre 5, né? 4 quintos. Depois, nós vamos ter aqui, gente, olha. Quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que nós só temos um único quadradinho pintado. Então, nós vamos ter 1 sobre 6. Ok. Depois, neste outro exemplo, nós vamos ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 quadradinhos, só que nós só temos 5 pintados. Então, nós vamos representar isso como? Nós vamos representar 5 sobre 7, 5 sétimos. Ok, tranquilo. Vamos ver mais alguns exemplos. Olha aqui a quantidade de quadradinhos que nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 quadradinhos, mas nós só temos 3 pintados. Então, nós vamos ter o quê? 3 oitavos. Olha o outro exemplo. Nós temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 quadradinhos, mas só nós temos 5 pintados. Então, nós vamos ter 5 nonos. Ok? No outro exemplo, nós temos aqui naquele material dourado, exemplo. Olha como é legal. Nós temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 cubinhos, mas nós só temos um único cubinho que é pintado. Então, o valor dele vai ser quanto? O valor dele vai ser de 1/10, né? Ó, lembrando mais uma vez, a quantidade total a gente deixa em baixo. E a quantidade pintada a gente deixa em cima. Ok. Vamos ver outro exemplo. Olha esse daqui, gente. Que nós temos... nós temos aqui quantos? Nós temos 100. Nós temos 100. Só que desses 100, gente, nós só pintamos 1. Certo? Então, nós vamos ter o quê? 1 sobre 100. Ou, como a gente viu anteriormente, 1 centésimo. Reforçando. Quem é que eu coloco em cima? A quantidade pintada. Quem é que eu coloco embaixo? A quantidade total do objeto. Ok? Vejamos aqui outro exemplo. Oh, nós temos aqui qual número, gente? Nós temos o 1000, né? Então, nós só temos uma única bolinha pintada. Então, nós vamos ter o quê, ó? 1 sobre 1000. 1 milésimo. Ok? Muito bem. Vamos para a continuação. Leia as frações e pinte para representar corretamente, gente. Vamos ver aqui as frações. Ó, 1 sétimo, nós vamos pintar quantos quadradinhos? 1. Certo? Outro exemplo. 3 quintos, nós temos 5 quadradinhos. Nós vamos pintar quantos? 3. Depois, num outro exemplo, nós temos 6 quadradinhos. Nós vamos pintar quantos? 1. Ok? Bem simples. Depois, nós temos aqui, ó, 9 quadradinhos. Nós vamos pintar quantos? 5. 5 nonos. Depois, nós temos 8 quadradinhos. E nós só vamos pintar quantos? Olha o número que está em cima. 1. Então, eu só pinto um quadradinho. Certo? E o outro exemplo que nós temos é 3 sobre 4. Nós temos 4 quadradinhos e nós vamos pintar quantos? Nós vamos pintar 3, ok? Dando continuidade, gente, nós temos aqui agora esse novo modelo para a gente poder entender. Leia e registre cada uma das frações abaixo. 2 quintos, lembre-se, o primeiro número sempre vem em cima.
E o segundo número sempre vem embaixo. 2/5, gente. Então, eu vou ter o quê? 2 sobre 5, ok? 1/9. Nesse caso aqui de 1/9, nós vamos ter o 1 em cima e o 9 embaixo. 7/8, nós vamos ter o 7 em cima e perdão, vamos corrigir, Pronto, dando a continuidade, já corrigido, né? 7/8, o 7 em cima e o 8 embaixo. Depois, 5 sobre, 5 sobre 2, 5/2, ok? Vamos para mais alguns exemplos. Nessa segunda parte, pessoal, nós vamos ter os 3 tipos de fração, que é a fração chamada própria, fração imprópria e a fração aparente. Nós vamos entender, Veja que nesse caso, nós temos aqui nesse exemplo 3 sobre 7. Por que ela é uma fração própria, gente? Porque o numerador ele é menor que o denominador, certo? Toda vida que o número de cima for menor, ela é chamada de fração própria. Depois, nós vamos ter aqui a fração, um outro tipo de fração, que é a fração que nós vamos chamar, os 5/4, que é a fração imprópria. Por que essa fração ela é imprópria? O numerador, o número de cima, é maior que o denominador, certo? Bem simples. E depois, gente, nós vamos ter a fração que nós chamamos de fração aparente. Por que ela é aparente? Porque o quociente, ou seja, a divisão entre o numerador e o denominador é um número natural. Ou seja, a gente tem que entender que esse tracinho aqui, pessoal, também é uma outra forma de usar a divisão, certo? Nesse caso aqui, eu tenho 6 sobre 2. Se eu pegar o 6 e dividir sobre 2, vai dar igual a quanto? 3, certo? 3 é um número natural? Sim. Então, essa é uma fração que nós chamamos de fração aparente. Veja aqui, pessoal, nesses nossos exemplos. Identifique fração própria, fração imprópria e fração aparente. Gente, dá para dividir o 4 por 2? Dá. Que vai ficar 2. Então, ela é uma fração que nós chamamos de fração aparente. Já se eu pegar o 2 sobre 5, gente, ela é uma fração que o número de cima ele é menor do que o de baixo. Então, ela é uma fração própria. Já o 7, gente, 7 é maior do que 4. Então, ela vai ser uma fração imprópria. Já o 8 também é maior do que o 3. Também vai ser um exemplo de fração imprópria. Já o 1 sobre 6, gente, vai ser uma fração o quê? Própria, porque o número de cima é menor do que o de baixo. E no último exemplo, nós temos aqui 3 sobre 3. Se eu dividir 3 sobre 3, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 1. 1 é número natural? Sim. Certo? Então, automaticamente eu vou ter uma fração aparente, ok? Então, gente, nós encerramos aqui os nossos estudos, a explicação sobre fração. Nós vamos nos encontrar para falar um pouco mais sobre isso. Espero que, de primeiro, vocês tenham entendido. E até a próxima. Tchau, tchau.